permaneçam de pé aqueles que puderem. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Depois deixe sentar. Em Neemias, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Neemias, capítulo 1. Logo após livro de Crônicas, Esdras, vem Neemias. Neemias 1. Em nome de Jesus. Santo, santo, Senhor Deus do universo. Aleluia. Quem tem alguém próximo que está sem a palavra, compartilhe sua Bíblia. Para todos juntos termos um aproveitamento em nome de Jesus. Amados, a mensagem dessa noite, se podemos denominar assim, podemos chamar essa mensagem de chamados para restaurar. Algo bem óbvio para o livro de Neemias. Vamos ler em nome de Jesus, a partir do verso 1. Vai dizer assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim. Eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, Senhor. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Até aqui, por enquanto, permaneço com a Bíblia aberta. Em nome de Jesus, podeis assentar. Amados, vamos contextualizar um pouco essa história. Esse é o final de uma história, quase que o início de um final, de uma história de 3 partes. Neemias foi um dos que foram levados para o cativeiro babilônico. Provavelmente, com certeza, ele nasceu lá pela sua idade. Então, ele nasce naquele lugar. E para a gente entender melhor, ele fazia parte do Reino do Sul. Era 2 tribos que se dividiram das 10. Ficaram separadas. E agora o Reino do Sul estava vivendo no cativeiro de 70 anos, que alguns profetas já haviam anunciado, especialmente Jeremias. E durante esse período, vamos tentar entender o que seria o cativeiro, que é algo muito diferente da nossa cultura. Quando um povo conseguia enfraquecer uma nação, um reino conseguia enfraquecer uma nação, geralmente a tática é: vamos invadir a cidade, saquear o que tem de melhor
e de repente levar escravos. E a gente vai selecionar as melhores pessoas, porque não é interessante trazer doentes, velhos ou coisa do tipo para a nossa terra. Então nós vamos trazer mancebos fortes, mulheres, homens que têm força, que têm posição financeira bacana, que têm um intelecto ok, para que a nossa nação automaticamente enriqueça mais com o trabalho escravo, com uma servidão. Então foi isso que aconteceu com o Reino do Sul. E aí nós temos a narrativa de um homem chamado Neemias. Neemias fazia parte desse povo que foi levado, alguns que nasceram durante esse período de 70 anos, desligado da sua terra e posto em um lugar com costumes diferentes, com linguagem diferente, o pior, com religião diferente. Então eles eram inseridos em um lugar totalmente pecaminoso, fora dos costumes e muitas vezes sem poder cultuar da maneira que lhes era desejável, aqueles que eram fiéis ao Senhor. Neemias está nessa posição, mas diferente de muitos dos que foram, juntamente com os pais, avós de Neemias, ele era um dos que eram, entre aspas, numa posição muito bacana. Ele foi colocado numa posição muito interessante, provavelmente pelo seu comportamento, pela sua inteligência, pela forma como ele era um jovem, provavelmente bem aparentado. Então ele recebe um cargo muito especial. Provavelmente ele conquistou ao longo de anos. Ele era copeiro do rei, o que para a nossa cultura também não é muito comum, mas antigamente, principalmente na época monárquica, era comum muitos golpes. Então, para alguém enfraquecer um reino para tomá-lo, ou de repente eu sou o próximo da linhagem, mas tem alguém que está reinando e eu quero que esse negócio ande mais rápido, o que eu faço? Vou matar meu parente que é rei ali para eu tomar o lugar. Para evitar esse tipo de situação de os copeiros, que além de servir o rei, eles também eram pessoas de confiança, para não permitir que o rei fosse envenenado. Assim, Neemias é colocado nessa situação e provavelmente, com certeza, ele tinha uma vida muito abastada, porque ele vivia no palácio, à frente do rei. Ele tinha uma posição privilegiada diante dos seus irmãos e ali ele vivia com diligência. O que nós vamos ler é que ele estava num dia qualquer comum, durante a sua rotina de trabalho, e o seu irmão chega, e junto com alguns homens que foram lá em Judá, lá em Jerusalém, e eles foram lá para a terra. Como eu falei para os irmãos, ficou um pessoal lá na terra, os mais fracos, somente para que a terra não perecesse e não se tornasse 100% ruínas. E aí ele vai passar a saber o que tinha acontecido, como estava aquele povo, até porque existiam outras pessoas que já tinham ido, alguns israelitas já tinham retornado, primeiramente liderados por Zorobabel, foram lá para reconstruir o templo do Senhor, passaram grande dificuldade, foram décadas tentando reconstruir esse templo, conseguiram. Esdras vai levar uma terceira demanda de pessoas, e ali Neemias vai passar a saber como estão os nossos irmãos, que está lá em Jerusalém. Como está? O pessoal está vivendo bem? Me passa, vai meu irmão, me conte aí como está. Apesar, observação importante, ele não conhecia ninguém pessoalmente dos que estavam lá provavelmente. Só os que estavam na época dele lá na Babilônia. Mas ele nem tinha pisado provavelmente em Jerusalém, ele nem conhecia, ele estava a mais de 1.500 quilômetros de distância, mas o coração dele estava ligado nos seus irmãos, e ele faz a pergunta. A resposta do seu irmão é: estão vivendo em miséria. Se você quer uma palavra para definir os nossos irmãos, é vergonha, humilhação. Eles estão totalmente largados. Pensa um povoadozinho destruído. Pensa um reino que era forte, enfraquecido, e agora só resta ruína atrás de ruínas. E nós estamos falando de décadas e décadas e décadas e décadas, entrando para centenas já de anos, sem ter nenhum tipo de poder político cuidando daquele lugar. Naquele momento, Neemias se coloca numa situação que volta para a gente. E eu já vou te chamar a atenção, amado. Quando você pergunta se alguém está bem, quando você faz uma pergunta sobre a situação de algo ou alguém, você se torna responsável pela solução do problema. Então, se você, como um cristão, não quer tomar responsabilidade no reino de Deus, eu já te oriento a não perguntar como o irmão está, se ele está passando bem, se na casa dele tem o que se manter.
Como é que vai a saúde se você não quer ir visitar, se você não quer prestar auxílio, se você não quer ser a voz de oração no meio da madrugada? Não pergunte comissão. Porque a partir do momento que nós temos conhecimento da situação do reino de Deus e nós nos calamos e olhamos para além e falamos, vamos orar, né? Nesse momento a omissão se torna o nosso pecado principal. E até quando vamos viver na mesma situação? Diariamente na igreja do Senhor, mais especificamente aqui no Santo Amaro, nós temos relatos de pessoas precisando de auxílio, seja financeiro, seja de oração, seja dos dois. E quando a gente só fala, realmente, meu irmão, mas Deus está no controle, nós estamos tirando o pé fora, como igreja isso é proibido. Cristo nos ensina a sentir a dor do outro mais do que a gente sente a nossa própria. E assim, nós aprendemos com o nosso irmão Neemias que nós não temos de maneira nenhuma como esquecer e fingir que nada aconteceu com os nossos irmãos. É chorar mesmo e fazer jejum e pedir ao Senhor uma resposta e uma orientação. Mas, irmã Nicole, por que é tão problemático assim? Porque Neemias se abateu tanto em saber que lá em Jerusalém já tinha reconstruído o templo. Zorobabel, Esdras já tinham guiado o povo para construir o templo. Conseguiram. É só por causa dos muros. É por causa dos muros e dos portões, sim. Os muros de uma cidade, de uma nação, de uma cidade específica, ela representa não só a proteção, não só o cuidado e o zelo daquele lugar. Um lugar que ele ficava de portas abertas, sem muros, a qualquer momento estava à mercê de inimigos, mas não só isso. O povo daquele lugar tinha o costume de seus juízes sentarem à porta das cidades para julgar a causa do povo, dos órfãos e das viúvas. E ali aquele povo não só não tinha proteção, como eles não tinham ninguém por eles, ninguém a não ser o Senhor olhando do céu e falando, eu vou resolver tudo, espera mais um pouco. E o nosso irmão Neemias sabia que ele estava ali num palácio muito luxuoso, mas o Espírito Santo não permitiu que ele se tornasse confortável e colocasse os seus pés para cima. E ele começa a pedir, Senhor, não sei o que fazer. Eu sou apenas um servo, eu sei que eu tenho muitas coisas que os meus irmãos não têm. Mas quem sou eu para desafiar o governo que eu estou como escravo e como refém? Mas o Senhor, que vê todas as coisas, tem todo o poder e domínio sobre a terra e céus. E diante do Senhor eu ponho a minha confiança. E aqui nós aprendemos com o nosso irmão uma forma de orar muito importante, peculiar, que precisamos colocar em prática. Ele inicia, abra sua Bíblia aí novamente, capítulo 1 ainda. No versículo 8, ele vai dizer assim, lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá os reunirei. Aleluia. Neemias abre os joelhos e fala, eu vou jogar as cartas que eu tenho, só Deus pode tirar a gente dessa situação agora. Só Deus pode resgatar os meus irmãos, só Deus pode cuidar de onde eles estão, dos inimigos. E lembrando, o reino do norte já era um reino misturado, já não era um povo puro, chamado samaritanos, que teve todo problema na Bíblia com os judeus. Eles já eram um povo que não tinha mais o costume puro de seguir a lei, então eles já seguiam o costume dos povos que os conquistaram, então entrava muita idolatria, muita coisa. E aí no momento que Neemias, eles ouvem que Neemias está disposto a voltar para lá, é o povo que se levanta para começar a causar problema, para não ter como aquela cidade ficar protegida, porque ali eles perdiam muitas coisas e a gente já vai chegar nessa parte. Mas na oração de Neemias, primeiro ele fala, Senhor, eu pequei e os meus pais também pecaram. E vai aqui uma dica muito interessante. Quando a gente vai confessar algo que fez de errado, é de extrema elegância nós confessarmos, colocando o nosso nome primeiro. Então, eu errei, meu marido também errou. Do que fulano errou, eu também errei. Percebe aí? E nos mínimos detalhes a gente vê que um homem que nem tinha nascido na época, em que estava sendo profetizado que o povo ia ser levado para um lugar distante por causa do pecado deles, ele nem era nascido, mas ele sabia que muitas vezes ele estava com seu coração distante, então ele fala, Senhor, eu pequei, os meus pais pecaram, todo mundo
pecou, ele confessa, e aí primeiro vem o arrependimento de sua oração. Mas depois ele faz algo, amados, que é de se admirar. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Se você orar somente colocando os seus erros, que deve ser colocado diante do Senhor, e se arrepender e finalizar a oração por aí, sinceramente, meu amado, a sua alma continua abatida. Mas aí você vem trazendo a memória e falando: Senhor, mas lembra da promessa que o Senhor fez? Que se a gente se arrependesse, na lei do Senhor está escrito, onde a gente estivesse, o Senhor ia trazer a gente de volta. Então, Senhor, eu clamo agora e suplico pela misericórdia do Senhor. Traz a gente de volta, cuida da gente, soluciona esse problema, porque nas minhas mãos não tem como eu resolver. E aí vem o final da oração que diz: para que o seu nome esteja estabelecido. Então, todas as coisas, se é para morrer ou se é para viver, é para que o nome do Senhor apareça. Se o Senhor se mover pela causa dos judeus, pela proteção do meu povo, é para a glória do Senhor. E, amados, essa oração deve ser copiada todos os dias para nós. Senhor, eu pequei, mas não deixe o meu ministério morrer não, Pai, porque eu sei que se o Espírito do Senhor tomar conta da minha vida, eu consigo fazer o que o Senhor está mandando, mas todavia não seja para que eu apareça, mas que a glória do Senhor se manifeste em todas as áreas da minha vida, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E, amados, agora vai jogar para a gente uma certa responsabilidade. E agora eu vou falar fisicamente falando, que a gente pega todas as histórias da Bíblia e geralmente nós jogamos para o âmbito espiritual, que tá certo, tá ok. Mas, amados, se a gente não tiver zelo com o físico também, não prospera o negócio, não. E no momento que Neemias estava lá, ele entendia que o templo do Senhor já tinha sido reconstruído, mas ele falou: não é só o lugar de adoração que deve ser zelado, não. Tem que ter proteção. Nós precisamos levantar aquele muro, sim. Não deve ser deixado a mercê a casa do Senhor de qualquer forma. Então isso é para nós, sim, um zelo pelo templo físico, um cuidado pelo templo físico. Devemos ansiar que a casa do Senhor, o lugar, o ambiente, a casa ou o salão que o Senhor nos presenteou para adorar, seja cuidado. Isso parte de nós. Não vai descer um anjo, talvez. Não vai descer um anjo com uma pá na mão, com cimento, para começar a fazer os reparos. É a gente mesmo. Isso aqui é para que a gente aproveite e desfrute de tempos com o Senhor. Então, que a gente leve a sério. Se a nossa casa é cuidada, é limpa, se a nossa casa, a gente tem um zelo, uma preocupação, sempre que vem uma visita, a gente se esforça o máximo. Porque no templo do Senhor, a gente tem uma certa... Sabe? Quando der, faz. É quando der, faz. Então, a preocupação dele era espiritual, mas era física. Então, isso traz para nós uma noção de zelo para o trabalho físico mesmo e braçal. Nós somos chamados para um trabalho braçal cansativo. Mas amém por isso, glória a Deus por isso, porque o Senhor nos chamou. E tem uma frase que eu sempre uso, eu gosto do Spurgeon, que ele fala: não se submetam e não se humilhem a ser rei de nenhuma nação por aí. O lugar que vocês foram plantados é muito superior. Então, quando nós entendemos que nós estamos sendo embaixadores de um reino eterno, qualquer coisa é supérflua para gastar o nosso tempo e o nosso esforço. A obra do Senhor, a casa do Senhor e as demandas do reino sempre serão prioridades, sem fim de papo. É uma conta simples. A gente vai viver aqui, eu lembro dos meus 5 anos de idade como se fosse ontem. Eu não vou falar quantos anos já tenho. Mas a verdade é que é um piscar de olhos. E se a gente começar a elevar a terra corrupta a um nível que não devemos, a nossa alma perecerá. E é isso. Por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas. Mas a questão não é no fazer, mas onde o seu coração estava enquanto fazia. Então, enquanto trabalhamos para Cristo, é para a sua glória, Senhor. Senhor, me ajude a fazer mais. Como, não sei se os irmãos já viram um filme de um jovem cristão que foi para a guerra. E ele não queria pegar em armas, mas ele queria salvar pessoas na guerra. E a oração dele era sempre: Senhor, me ajude a salvar mais um. Senhor, me ajude a salvar mais um. E no final ele salvou uma tropa enorme que estava lá para morrer e perecer nos campos de batalha. E esse deve ser o nosso pensamento. Eu não vou parar. Senhor, me ajude a salvar mais um. Me
ver que tinham descendentes dele lá, antecedentes, né? Vivendo, passando precariedade, talvez até primos que ficaram lá. E ele sabendo que ele estava comendo do melhor, literalmente o que o rei comia, ele era obrigado a comer antes. E ele sabendo que os irmãos estavam passando necessidade, sendo humilhados e vivendo dia e noite com medo. A qualquer momento alguém entra, porque nem muro a gente tem. Então essa deve ser a nossa preocupação, porque enquanto a gente está aqui reunido para cear, tem uma igreja perseguida que está debaixo de cavernas e estão reunindo no escuro para não levantar suspeitas, para que eles cumpram o que o Senhor mandou, o que é. Façam isso em memória de mim até que eu venha. Façam isso todas as vezes que se reunirem, até que eu venha. E eles fazem com diligência a obra do Senhor, sabendo que pode ser a última vez. E nós não temos, nem podemos, ser aqueles que vão falar: eu vou orar para que os irmãos façam. Ou Senhor, eu vou estar aqui, na intercessão. O Senhor nos chamou para interceder e para fazer. Amém? Ninguém foi chamado só para orar, não, irmão. A gente foi chamado para os dois. É orar e a ação. E eu peço que você abra novamente a Bíblia. Neemias 2. Glória a Jesus. Nessa época ele servia a Artaxerxes, filho de Xerxes, que é esposo da rainha Esther. Então está nessa ordem cronológica e ele estava ali servindo esse rei. E vai dizer assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, isso no capítulo 2, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe a cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixe passar até chegar a Judá. E quando uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Até aqui por enquanto. E aqui a gente vai ver se cumprindo um pedacinho da promessa. Ele fez a oração falando assim: Senhor, mova o coração daquele homem lá para ele fazer alguma coisa. E aí ele vai servir o rei vê que ele não está bem e fala: o que está acontecendo, menino? Você não fica assim? Ah, deixa. E aí a gente deve entender que ao nosso redor existem pessoas que são realmente poderosas, amados. E nós não devemos duvidar dos meios que o Senhor vai fazer o reino dele expandir em todas as áreas, não. A gente vai lidar com psicólogos, a gente vai lidar com policiais, a gente vai conviver com gente da área da saúde, da área civil. E a gente deve entender que as alianças que nós temos e os relacionamentos que nós temos não é oportunismo, não. Mas nós devemos entender que todo mundo debaixo dessa terra obedece uma voz que é do Senhor. E a gente... Quantos de vocês já fizeram isso? Isso é muito mineiro. Tá tudo bem? Tá. A lágrima descendo. Tá. Nós devemos ser sinceros. No dia mal, não tô bem não. Mas o Senhor tá me sustentando. O que é que tá acontecendo com você?
acontecendo isso, isso e isso. E de repente, se a pessoa tiver poder para te ajudar a solucionar diante da mão do Senhor, ela vai fazer. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu lembro que minha mãe, ela teve uma situação muito, muito triste no ano passado, no ano retrasado. Ela tem um problema cardíaco muito sério. E numa dessas deixas, ela foi consultar. E a gente super preocupado, porque quando ela passava mal, era assim, parecendo que realmente ia ir embora. E aí, numa dessas, ela caiu no chão, passando mal. E a gente não sabia o que fazia, porque ia no médico e falava, não tem nada, exame não dá nada, exame isso não dá nada. E aí, nós lembramos que há muitos anos atrás, ela tinha ido no médico excelente cardíaco. E aí, eu falei, mãe, vamos dar um jeito de achar esse homem, que nós não sabíamos onde ele estava mais. Vamos dar um jeito, porque ele tinha um direcionamento bom, inteligente. Achamos o homem, a consulta caríssima. Juntamos as moedinhas, aquela luta. Pagamos a consulta e ela chega, tadinha, toda batida, irmão. Estava toda batida. E ela chega, e aí eu lembro que eu estava trabalhando o dia, meu pai foi com ela, e aí eu já ansiosa, mandei áudio assim, no horário de almoço. Mãe, como é que foi? O que deu? Ela, minha filha, não te conto, foi um culto. Eu, agora. Ela disse que entrou, no momento que ela entrou, ela toda triste, abatida, o médico falou assim pra ela, olha, a senhora tá com alguma coisa diferente, que a senhora entrou aqui, eu tô sentindo algo diferente, olha aqui por mim. Aí começou o culto, ela ajoelhou lá e ela, meu filho, eu tô tão abatida, tô tão sofrida. Não, a senhora tem algo diferente. Aí já começou a entrar em prantos e já começou a pedir ela pra orar. E ali ela me disse que ficaram horas ali naquela consulta, e ele conversando, e ele falou o seguinte, a senhora nunca mais paga uma consulta comigo. O dia que a senhora quiser vir, ele anotou lá, minha amiga, assinado o nome dele. O dia que a senhora quiser vir, passa direto aqui pela secretária, apresenta esse papel aqui. A senhora não paga uma consulta. Amados, é o reino se movendo em favor dos filhos. A gente não tem muito não. Mas se nós temos Cristo em nós, Cristo vai trabalhar para que o reino se mova a favor dos filhos. E glória a Deus por isso. Nas nossas mãos não vai ter muita coisa, talvez. Mas o Senhor move quem Ele quiser. E a ordem vem direto dele. E a gente deve se alegrar com isso. E nessas funções estava o nosso irmão Neemias. Ele aproveitou e falou, o rei perguntou como eu estou. Eu vou falar como eu estou. Estou mal, estou péssimo. Sou abatido sim. Meu povo está lá, sofrendo. Eu ouvi dizer que eles estão passando humilhação, medo, passando necessidade mesmo. E eu estou aqui, no palácio com o Senhor. O que eu posso fazer por você? Olha, deixa aí. O Espírito Santo é lindo demais. Olha, deixa aí. Eu preciso ir lá. Pode ir. Mas eu preciso de escolta. Vai ter escolta. Eu preciso de madeira para reconstrução. Pega a madeira. E glória a Jesus, o reino vai, amados. Se o Senhor está queimando em seu coração uma direção, seja ela missionária, seja ela para o ministério da palavra ou o que for, Ele vai dar ferramentas para você. Para de pensar nos afazeres que você tem, só peça ao Senhor para abrir as portas. Porque quando Ele abrir, você vai ter que ir. E aí é que está o negócio. Vai ter que ter a coragem para ir. E aí a gente pula para o versículo 17 e 18 do mesmo capítulo. Nesse capítulo, 17, 18 e 19. Vai dizer assim, capítulo 2. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fique mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha me dado. Eles respondiam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntando, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E aqui a gente já pula para outro momento da história. Quando Neemias chega em Jerusalém, o povo estava desanimado. Mas ele fala, o Senhor me trouxe até o que foi o mais difícil. Agora é animar o povo. Quando você obedece à voz e ao chamado de Cristo, dá legalidade ao Espírito Santo e com coragem começa a fazer o que Ele manda, acontece avivamento onde você
tiver. A verdade foi que quando ele começou a narrar o Senhor moveu um rei ímpio para que essa reconstrução dos muros fosse possível. É só a gente fazer. O povo se animou. O povo tinha trabalho para fazer. Inclusive, era a preocupação desses homens começaram a persegui-los e a se levantar contra. Por quê? O comércio ia parar. Quem plantava ia diminuir, ia retroceder. E, além do mais, uma nação desprotegida, tudo que é produzido tem menor valor. Então, eles perdiam nisso também. Quanto mais imponente é o local, mais vale o seu produto. E ali, homens começaram a se levantar e eles nem aí. Começou com zombaria e eles nem aí. Vamos embora, ignora, vamos juntar planta, todo mundo arregaça as mangas. E é tão lindo quando a gente vai ler, não vai ter tempo agora, mas quando a gente vai ler a lista de pessoas, tinha mulheres que se envolviam na construção do templo, filhas de homens que eram trabalhadores, começaram a se envolver na reconstrução do templo e eles começam a ter muita alegria por saber: o Senhor vai restaurar a terra de nossos pais, o Senhor vai restaurar por sua grande misericórdia, mesmo depois dos nossos muitos pecados. E aqui a gente precisa entender que a gente não pode limitar essa ação espiritual que vem e transcende o espírito e toma as nossas mãos para o serviço. E é lindo ver como o Senhor prepara as nossas vidas para os dias maus também. O Senhor vai te colocar em situações diversas que você vai precisar de uma preparação espiritual e física também. Mas Ele vai te guardar. Ele só quer que você veja a cara do perigo mesmo. Olha do que eu estou te livrando. Presta atenção do risco que você estava correndo. Você não será tocado, mas olha do que eu estou te livrando. E assim foram esses homens que começaram a cercar e a levantar grande rebelião, dizendo: vocês estão tentando se levantar contra o rei, né? E a espalhar mentiras. Então, amados, eram para alguns desses homens que se levantaram, inclusive, eram do Reino do Norte. A gente vai ver que tinha uma certa linhagem próxima deles. Mas devido às grandes mudanças do tempo, o pecado, se afastaram e se tornaram inimigos, mas eram para ser irmãos. E aí, quando a gente entende que dentro do corpo de Cristo é impossível ter algum tipo de calúnia contra o outro, porque isso para a obra por completo, Paulo vai dizer que é um dos maiores pecados quando um irmão se inflama contra outro pecado, contra outro irmão. E se a gente permitir que essas setas nos atinjam, ninguém trabalha. A verdade é que a divisão está estabelecida e ninguém trabalha. Mas glória a Deus que os nossos irmãos, eles resistiram a todas as afrontas que vinham sim do Satanás, porque no tocante ao inimigo nós resistimos. No tocante à carne, a gente foge. É a regrinha básica simples, né, pastor? Contra isso não tem erro. O inimigo se levantou, Jesus vai na minha frente, me protege. Não tem erro, mas quando é a sua carne, você foge sem olhar para trás. Corre bastante. E está acontecendo muito o inverso. As pessoas fogem do inimigo, morrem de medo em pensar, em sonhar com coisas envolvendo possessão maligna, ou seja que for. Amados, já estão destruídos, arruinados. O futuro deles já está definido. E no tocante à carne, naquilo que a carne vai nos fazer cair, tem muita gente querendo resistir. Eu vou ficar aqui e não caio. E não é assim. Se você sabe que é um lugar que vai te trazer pecado para a carne, que vai te trazer para um lugar que você não pode estar, vai adicionar uma fraqueza, você foge. E aí a palavra vai dizer, a gente não precisa ler, mas vai dizer que esses homens tentam armar várias emboscadas para Neemias para ver se ele caía em alguma. E uma dessas foi atiçar a carne dele. E eles mandaram alguém, eles pagaram alguém, provavelmente, falou: vai lá em Neemias, fala com ele para fugir da gente, fala com ele para se esconder no templo. Vai lá, fala com ele para se esconder no templo, porque a gente está indo atrás. Para ver se ele vai no templo, pisa no lugar que ele não deve estar, que é pecado, é só sacerdote que entra, e aí a gente vai ter algo contra ele. Ah lá, ó, pisou no lugar que não devia. Apedreje. E ali começa uma grande falácia contra o servo de Deus. E aí o mandado do diabo vai. Fala: ó, Neemias, entra lá no templo, que estão vindo atrás de você. Corre, esconde. Neemias não caiu no pecado do medo, do desespero. Ele permaneceu firme diante da afronta de Satanás. Ele falou: não sou homem para ter medo. Que vem. Eu não vou fazer o que a palavra fala que eu não devo fazer. Eu não vou
pisar no templo onde eu não posso pisar. Eu não vou pisar no lugar que é separado para que eu não pegue contra o Senhor, que aflijam a minha carne. E ali ele vai resistindo dia após dia, diante do Espírito Santo, de acordo com o que o Espírito Santo ia guiando. E ele não caía nas armadilhas. E mais à frente, amados, e agora vai ser os últimos versículos para a gente tentar finalizar essa história. Capítulo 4, versículo 12 a 17. Vamos ver o resultado dessa reconstrução. Como foi possível eles reconstruírem debaixo de tanta perseguição? 12 a 17. Vai dizer assim: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, dizendo: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do meu povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares mais abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção. Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia um trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma das mãos e com outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Versículo 23. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Você pensa, trabalho de construtor não é fácil, não, né, irmão Enzo? Não é, né, irmão? É difícil. E aí você tem que carregar material pesado, você tem que reconstruir olhando para trás. E ali, a estratégia que Deus deu para Neemias foi: reconstrua um muro, sim. Essa cidade vai levantar os inimigos querendo ou não. É lugar de adoração e deve ser zelado. Mas vocês precisam de estratégia e preparação. Coloquem homens armados e vocês vão revezando. Uns vigiam, outros constroem. E vice-versa. Quem está carregando materiais, entrando e saindo da cidade, com a mão carregue, com a outra segura sua arma. Não vamos dar brecha para o maligno. E amados, isso é para nós uma das indicações de trabalho no reino mais importantes. Não é porque nós estamos fazendo o trabalho do Senhor que nós devemos ser desleixados no tocante à preparação. E a preparação é se revestir realmente em santificação para vencer a carne, que é o nosso maior inimigo aqui na terra. E assim as afrontas do inimigo. Nós devemos conhecer a palavra de cabo a rabo, porque é ela que vai nos dar ciência do que fazer no dia mau. Lembra de Efésios 6, o Senhor vai te dar sim capacete, vai calçar os seus pés para você fazer o que Ele está mandando, vai te dar arma, couraça, escudo, mas você precisa correr atrás disso. Não vai cair do céu. E o trabalho precisa ser feito. Alguém vai ter que fazer o trabalho. E esse alguém somos nós. O trabalho pesado é do cristão, sim. E glória a Deus por isso. Porque até nas coisas que nós estamos honrados em fazer, que é o trabalho para o Senhor, há um tipo de galardão, como o pastor sempre gosta de dizer. Há galardão para nós. Quem somos nós para receber recompensa pelo que nós estamos fazendo pela graça e misericórdia do Senhor? E todas as vezes, meu amado, isso agora é para você, que você recebe uma direção do Espírito Santo falando, faça isso, e você diz não em seu coração, você não está dizendo não para o grande ministério que você teria para viver pelo Senhor. O grande ministério do fulano de tal não ocorreu porque ele disse não. Não é sobre você. Você está dizendo não para pessoas que vão se suicidar, que seriam libertas pela palavra que o Senhor te entregou. Casamentos que vão se acabar porque você teria a palavra de restauração para esse casamento. Vidas e vidas que viriam para os pés de Jesus.
você disse, não, eu estou ocupado demais, eu estou servindo o rei. É uma ótima desculpa para nós, a nossa rotina é ocupada demais para salvar vidas. Eu não posso. E não tem desculpa para nós. Não tem desculpa para nós. O nosso tempo está sendo contado. E tudo que você faz vai refletir Cristo se você estiver em Cristo. Não quer dizer que você precise necessariamente, talvez sim, mas necessariamente pedir demissão no dia seguinte e sair e mudar fora brigando. Talvez você vai continuar nesse seu serviço, mas você precisa começar a irradiar essa luz. Como eram identificados trabalhos de pessoa que era cristãs? Quando essa pessoa, você pegava de repente uma mesa que era feita manualmente, de repente tinha embaixo da mesa um peixe ou escrito Deus é fiel. Era a forma dela espalhar Cristo e mostrar, isso aqui é excelente, isso aqui foi feito para a glória de Deus. Os relógios suíços, os mais caros do mundo, foram criados por cristãos. Hoje, geralmente, o relógio importado mais caro é o suíço, pela sua história, pela sua origem, foi os primeiros. E eles disseram que ao criarem os relógios, era para que quem usasse, olhasse e falasse, hora de ir para casa, ver minha mulher para a glória de Deus. Hora de ir para o culto, para a glória de Deus. Hora de fazer isso. Porque eles entendiam que o tempo era o que nós temos de mais precioso nas mãos do Senhor. E geralmente é desperdiçado com o nosso bem. Então, tenha em mente que tudo que você faz precisa combinar para a glória de Cristo. Se eu estou fazendo isso, Deus vai me dar a oportunidade para ser a luz que alguém está precisando. A água que alguém está ali no deserto há anos, ansiando por uma gota de água, e eu vou dar e vou jorrar, porque em mim existe uma fonte que jorra para a eternidade. Uma água que é viva e não para. Glória a Jesus. Amados, já vou caminhar para o final, senão atrasa as cenas irmãs. Nós vamos aprender então com o nosso irmão Neemias primeiro, não seja omisso. Se você ouviu sobre a necessidade, você é o primeiro a se responsabilizar. Se você ouviu sobre a necessidade de uma alma, você é o primeiro que o Senhor vai cobrar uma atitude. Segundo, resista à oposição. Vão se levantar de diversas formas, seja sua carne ou seja o inimigo. Mas se você estiver revestido nas armas que o Senhor já te deu, você consegue resistir ao dia mau, ao dia da perseguição, ao dia da aflição, o dia da doença, o dia da angústia, o dia do luto. Tudo isso você vence através de Cristo. Amém? Reconheça a dependência que você tem do Senhor. Não tem como nós fazermos isso pelas nossas próprias mãos. É bonito falar que a gente vai resistir ao inimigo, mas se o nosso orgulho for o nosso imperador, a gente vai cair. E a queda, que grande queda será? Quando estamos diante de algo que o Senhor nos direcionou e a gente cai, é muito difícil retornarmos para o mesmo lugar, justamente por causa do nosso ego, da nossa carne. Então, reconheça a sua dependência, que você precisa exercer em Cristo Jesus. Se revista na preparação do Evangelho e cumpra o propósito, apesar do resultado. E aí vem uma notícia triste. Neemias trabalha. É reconstruído os muros, o templo já estava pronto. E ali, Esdras, juntamente com Neemias, eles reúnem o povo e começam a fazer momentos e mais momentos de leitura do Pentateuco, que é os primeiros livros escritos por Moisés, os livros da lei. E ali o povo começa a ficar horas e horas querendo ouvir a palavra, porque eles passavam tantas décadas longe disso. E ali eles começam a fazer e relembrar todas as leis, as festividades que o Senhor tinha passado para o povo. E aquele povo vive um tempo assim, mas acaba o livro dizendo que o povo volta a pecar. E a gente pensa, Senhor, eu dediquei a minha vida a esse ministério. Eu dediquei a minha vida a evangelizar fulano de tal. Eu sentei, estudei, eu orei, eu intercedi. Senhor, eu lutei tanto. Mas não é sobre você, não é sobre o seu esforço. Você faz porque o Senhor ordenou. Mas quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele vai cumprir o seu papel, você querendo ou não. Fique em paz. Lance nas mãos do Senhor o que tem te preocupado, o que tem gerado em você aflição. E amados, lembre-se que
Tudo que você propõe a fazer no templo físico ou espiritual de Deus será a recompensa, por mais que nós não mereçamos. Uma curiosidade, se não me engano, em dezembro ou em janeiro, dezembro de 2024 ou em janeiro, eu não tenho certeza, teve um achado arqueológico lá em Israel, onde eles encontraram um pedaço assim do que seria um pilar, que geralmente estavam nos templos. E tinha uma inscrição, uma gravura nesse pilar, que dizia: Barnabé, filho de fulano de tal, ajudou a construção. E aí, quando a gente vai ver na história, é um costume de Israel, nos templos judaicos, nas colunas, quem ajudava na construção, eles tinham os nomes gravados nas colunas, fazendo reverência, como se fosse uma forma de honrar. Olha, fulano de tal se empenhou no trabalho do templo do Senhor. E aí, quando a gente vai lá em Apocalipse, meus amados, para fechar, quem quiser somente ouvir ou quem quiser abrir. Apocalipse 3. Apocalipse 3, 12 e 13. Vai dizer assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Sabe o que isso quer dizer? De acordo com o que os judeus já entendiam, ele estava dizendo: na cidade de Deus os nossos nomes estarão gravados para sempre, porque trabalhamos em prol do Evangelho, amados. Estaremos para sempre gravados como aqueles que honraram o ID do Senhor, e o arregaçar das mangas e o machucar dos pés, mas para que o nome de Jesus seja espalhado. A grande comissão aconteceu em Atos, porque a igreja primitiva estava reunida ali, e o Senhor manda uma perseguição, o Senhor permite uma perseguição, e o povo é espalhado pelo mundo, e o Evangelho começa a percorrer o mundo inteiro. E aí chega no Brasil, onde eu e você ouvem de um Jesus que salva e liberta. E se eles não obedecessem, a grande comissão seria a grande omissão. E nós não podemos fazer parte dos omissos, porque esse pecado pode nos tirar a salvação. Então hoje o Senhor te chama não só para ser um reconstrutor, um restaurador de vidas, de histórias, mas o Senhor te chama também para ser honrado na cidade celestial. Hoje vamos cear, e glória a Jesus por isso. Mas enquanto você ceia, você pergunte ao Senhor: Pai, o que o Espírito Santo tem para que eu faça? Porque eu vou atender como sim. E eu quero ver a ação do Senhor nas vidas que a palavra vai impactar. Glória a Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus de graça e amor, nós sabemos que nas nossas mãos pouco tem, Pai. Mas o nosso espírito carrega o sopro que vem do Senhor. E com esse Espírito, o Espírito Santo que hoje habita em nós, nós pedimos a Ti, Senhor, use as nossas vidas, Senhor, para o Teu reino. Nós não queremos posições de destaque. Se estamos hoje em uma posição de destaque, que o Senhor nos retire para sermos úteis no reino do Senhor. Que em nome de Jesus os amarras espirituais, a carne que tenta nos controlar, o inimigo que tenta nos intimidar, sejam vencidos debaixo dos pés do Senhor, e que em nome de Jesus o nosso espírito seja vivificado para viver a ordem do Senhor, o anunciar, o cuidar e o zelar da obra do Senhor. Jesus, não deixe que a nossa carne vença essa batalha, mas que o Senhor tenha legalidade de transformar os nossos desejos mais íntimos para culminar na evolução do reino do Senhor, e o nome do Senhor seja exaltado todos os dias da nossa vida. E se for para nós pecarmos, Senhor, não permita que vivamos para isso. Se formos para cá no futuro, nos leve antes, mas que possamos fazer a vontade do Senhor e viver o que o Senhor tem para nós em santidade, em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Pode estar com nós.